A ressurreição do justosa. Doutrina da ressurreição é um dos pilares da fé cristã. Desde os tempos mais remotos, a esperança de que Deus restaurará a vida após a morte tem alimentado a perseverança do povo de Deus. No centro dessa esperança está a promessa da ressurreição dos justos, também chamada de primeira ressurreição. Apocalipse 25:6. Essa ressurreição não é apenas um evento milagroso, mas um cumprimento do plano eterno de Deus, no qual aqueles que viveram pela fé serão levantados para a vida eterna. O próprio apóstolo Paulo afirma que, sem a ressurreição, a fé cristã seria vã. 1 Coríntios 15, 17 e 19. Jesus, ao responder aos saduceus, declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. A promessa é clara. Haverá um dia determinado em que os fiéis serão levantados em glória para reinar com Cristo. Este estudo aprofunda o conceito da ressurreição dos justos, analisando seu fundamento bíblico, seu significado teológico, sua cronologia escatológica e sua aplicação prática. Fundamentos bíblicos da ressurreição dos justos. No Antigo Testamento, a ideia da ressurreição não é exclusiva do Novo Testamento. Desde os primeiros escritos bíblicos, vemos lampejos dessa promessa. Jó 19, 25, 27. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Aqui, Jó expressa a convicção de que mesmo após a morte física, haverá uma restauração corpórea. Daniel 12, 2, 3. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel apresenta a ressurreição como evento dual, vida eterna para os justos e condenação para os ímpios. A ressurreição dos justos é acompanhada de glória e recompensa. Isaías 26, 19. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. Um anúncio poético e profético da vitória da vida sobre a morte. No Novo Testamento. O Novo Testamento expande a revelação sobre a ressurreição, deixando claro que ela está centrada na pessoa e obra de Cristo. Lucas 14, 14. Jesus fala sobre recompensar os que fazem o bem na ressurreição dos justos. João 5, 28, 29. Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Paulo descreve a ordem dos acontecimentos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios 15, 51, 52. A ressurreição dos justos será instantânea, num abrir e fechar de olhos na última trombeta. Papel de Cristo na ressurreição dos justos. A ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição dos justos. Ele é chamado as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. O que significa que sua vitória sobre a morte é a amostra e a garantia do que acontecerá com todos os que nele confiam. Cristo venceu a morte. Hebreus 2, 14 e 15. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 18. Sua ressurreição foi corpórea e gloriosa, servindo de modelo para a nossa futura ressurreição. A primeira ressurreição e sua cronologia escatológica. De acordo com Apocalipse 20, a primeira ressurreição ocorre antes do milênio, envolvendo apenas os santos. Essa ressurreição é distinta da dos ímpios, que ocorrerá no juízo final. Apocalipse 20, 11 e 15. Ordem provável segundo a escatologia pré-milenista. Arrebatamento e ressurreição dos mortos em Cristo. 1 Tess 4, 16 e 17. Ressurreição dos mártires da tribulação. AP 20, 4, 6. Milênio. Reinado com Cristo. Ressurreição dos ímpios após o milênio.
a natureza do corpo ressuscitado. Segundo Paulo, 1 Coríntios 15, 42 e 44. Incorruptível, não sujeito à morte, glorioso, sem fraquezas ou imperfeições, poderoso, cheio de vigor, espiritual, guiado pelo Espírito, mas ainda físico e tangível. Jesus, após ressuscitar, comeu com os discípulos, Lucas 24, 42, 43, e foi reconhecido por eles, embora, com glória transformada, diferença entre ressurreição dos justos e dos ímpios. Ressurreição dos justos, para a vida eterna, antes do milênio, com Cristo como juiz e galardoador. Ressurreição dos ímpios, para a condenação eterna, após o milênio, no juízo do trono branco. Aplicações práticas. Viver com santidade, sabendo que a morte não é o fim. Servir a Deus com perseverança, pois há galardão. Encorajar os outros com essa esperança. 1 Tess 4:18. Rejeitar o medo da morte, pois Cristo já venceu. A ressurreição dos justos não é apenas uma doutrina futura, mas uma esperança presente. Ela nos lembra que cada ato de fidelidade, cada lágrima, cada renúncia por amor a Cristo será recompensada. Quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos serão reunidos para sempre com o Senhor. Essa é a vitória definitiva da vida sobre a morte. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Ap 26.